conhecia já há uma época, né? Em uma das reuniões que eu tive aqui, prestigiando a palestra do Dr. Roberto Mizis, ele aproveitou e me fez o desafio, o convite de falar e que eu escolhesse o tema, né? Não sei porque na hora me deu uma ideia de colocar Shakespeare, depois fiquei com medo, né? Poxa, o tema se misturar música com Shakespeare. Não tanto pela música, por Shakespeare, que sempre é um tema muito polêmico e muito intrigante e muito fascinante, né? Tá ouvindo não? Então vamos para o microfone, né? Espero que ele não faça aquele zumbi. Alô? Alô, tá ouvindo bem? Tá, obrigado. Então, nós vamos fazer esse desafio, essa apresentação, dando muito foco, com cuidado de não se desviar, porque Shakespeare tem uma gama de polêmica, tem de admiração e de polêmica. Ele está completando aí 450 anos de existência, né? E cada vez aumenta mais. Se você for ver o número de bibliografia, de livro, de coisa que tem a respeito, sobre todos os aspectos, é imensa. Então nós tivemos muito cuidado. Isso aqui é mais um roteiro, não é nem uma tese, até de servir de guia para quem quiser se aprofundar. Então o tema é a música e Shakespeare, Shakespeare e a música. Por que esses dois? São duas partes da palestra. A primeira palestra é o contexto, em qual tipo de música, quando ele veio ao mundo, quando ele começou a trabalhar, qual era a música que se ouvia e qual foi a música que influenciou Shakespeare. Depois que ele morreu, as peças dele... Está ouvindo não? Não. Boicote de quem? Tá boicotando aí. Não. Som. Alô? Alô? Estou ouvindo bem, né? Foi bem. Então, depois que ele faleceu, as obras dele continuaram a toda a prova, sempre crescente. O que aconteceu com a vida dele ficou numa obscuridade por quase 200 anos, né? E a música dele também, quer dizer, a música, a questão da música ficou um pouco esquecida. Só na época do romantismo musical é que veio estourar realmente as inspirações musicais em Shakespeare. É isso que a gente vai tentar mostrar numa forma de guia, e onde são dadas várias sugestões para quem quiser prosseguir, aprofundar, vai ter esse elemento, ok? Bom, Shakespeare todo mundo conhece, né? Stratford-upon-Avon, fica a noroeste de Londres, é a terra dele, se mantém mais ou menos como era na época e é uma fonte de turismo impressionante na Inglaterra, né? Então é uma idolatria total, né? Só para ilustrar, a cidade de Stratford fica um pouquinho a noroeste de Londres, está na rota de muito acontecimento na Inglaterra e é um convite a uma visita, um passeio cultural. A árvore genealógica de Shakespeare, como eu falei, ela, até pelo fato de ele não ter tido herdeiros masculinos, né? Ele teve uma filha, ele casou muito cedo, ele tinha 18 anos, a mulher dele tinha 8 anos mais do que ele, né? Com 6 meses nasceu a primeira filha. Eu acho que andaram escondendo um pouco o documento, e depois nasceu um par de gêmeos, né? Onde tinha um garoto, que era onde ele esperava deixar a herança cultural e patrimonial dele. Mas o garoto morreu com 11 anos. Então as duas filhas tiveram filhas mulheres. A partir daí não tem mais sequência. Os outros Shakespeare são os outros primos dos outros tronos. Então se passou muito tempo isso perdido, quer dizer, sem se saber de nada. Então por isso se inventou uma porção de mito a respeito dele, tá? Bom, as obras, eu não vou entrar em detalhe, as obras são muito conhecidas, né? Nós temos as tragédias, são as peças magníficas, muito inspiradas no que se fazia de teatro naquele tempo. São as comédias, que são peças notáveis, tá? Muito propícias ao tipo de teatro que se fazia na época. São os dramas históricos. Os dramas históricos, eles se relatam praticamente a história da Inglaterra, né? O reinado da Inglaterra. E além disso ele fez poemas. O mais importante são os sonetos, que são famosíssimos, 150 sonetos, 154 sonetos, e as últimas obras, em algumas delas se põe até dúvida que foi ele mesmo ou foi feito em parceria, no final da vida dele, certo? Essa é a obra dele. Então nós vamos fazer uma pequena introduçãozinha aqui para falar um pouco de música, para ver em que contexto ele nasceu, ele viveu, tá? Bom, se você for ver a história da música, a gente divide geralmente antes e depois de Cristo. Antes de Cristo,
são 40 séculos. Foi quando exatamente começou a civilização suméria, quando começou a se ter escrita. Antes disso era pré-história. As pessoas se juntaram para morar em cidade, então teve necessidade de escrever. Então, ao longo de todo esse período, a gente tem registros de música, nas escavações, dos relatos, mas a gente não sabe, apesar da música ser uma arte da mais antiga, a gente não sabe como era a música daquele tempo. Não se sabe, porque não tem como fazer isso, certo? Não tem registro. Não tinha notação musical, não tinha nenhum tipo de registro. Então, a gente de cara aqui vai separar, para facilitar o nosso raciocínio, dois tipos de cultura musical, a do Ocidente e a do Oriente, são totalmente diferentes. Então nós vamos deixar de fora aqui do Oriente, porque ela tem outras características, né? Então vamos nos prender essa daí. Então a civilização mesopotâmica, egípcia, grega, romana e hebreus, certo? O Egito tem inúmeros exemplos de escavações com instrumentos, a gente vê naquelas representações dele, né? Os mesopotâmicos já tinham, em alguma cidade, já tinha relato de encontrar esse instrumento. Agora, a gente só veio começar a ter achar uma coisa que deu um certo entendimento de que tipo de música se fazia com a civilização grega, né? A civilização grega, ela já teve dois eventos na civilização grega. No século V a.C., já tinha um estudo do monocórdio, Pitágoras, onde ele fez a relação das medidas, as extensões, esforço, espessura das cordas e a relação musical entre elas. Foi o primeiro registro da física na história da humanidade, foi a experiência de Pitágoras, certo? E no século III a.C., um engenheiro grego, Ctesídio, o nome dele, ele inventou ou fez um esquema do órgão hidráulico. O órgão foi um instrumento assim maravilhoso que a gente não sabe nem como explicar. Então no século III já tinha, em Roma já todo mundo portava quem gostava de música já portava um órgão portátil. Ele era hidráulico, você mexia com a alavanca e tocava com a outra mão. A célebre figura da Marte, da igreja, Santa Cecília, tinha um órgão na mão, você vê numa gravura conhecida, né? Então, os gregos foram os primeiros assim que deixaram algum registro, mas ninguém sabe como era a música dos gregos. Essa aqui é a verdade. Pode até ainda com descobertas novas se constatar isso. E a outra referência que a gente tem é dos hebreus, que era desde o tempo de Salomão, que eles praticavam os salmos, que passava de pai para filho, a cultura também não tinha escrita, e fazia-se uma música que a gente chama monofônica. Ela tinha um som único, ela não tinha harmonia, né? Todo mundo cantava com a mesma voz, e dessa música houve uma herança da igreja, do cristianismo. Depois de Cristo se transformou nos cânticos religiosos, certo? Então, de 40 séculos antes de Cristo, é só isso que a gente tem, né? Para frente. 20 séculos depois de Cristo, até a atualidade, né? Nós podemos dividir a história da música em 3 períodos. A antiguidade, que vai até o século V, a época medieval e a época moderna. Então vocês estão vendo que à medida com o passar do tempo, com o que foi surgindo de tecnologia, de modernidade, a velocidade de evolução aumentou muito. No tempo de Cristo, a antiguidade, o canto era o cantochão, chamado canto pleno. Era um canto que se cantava nas catacumbas, certo? Também só era de herança, de ouvido cultural, você passava de pai para filho, era um canto muito baseado na religião, o ritmo era no ritmo da respiração, só tinha melodia, não tinha harmonia, certo? Todo mundo cantava com uma voz só. Então até o século V, mais ou menos em torno da queda de Roma e da separação do Império do Oriente e do Ocidente, ele prevaleceu. Com as invasões bárbaras, começaram a ter influências externas sobre a música. E a igreja, para se prevenir disso, começou a codificar, a tentar colocar uma regra. Quer dizer, ela, ao mesmo tempo que castrava um pouco da criatividade, também ela colaborou em disciplinar, em ter escola, em se começar a estudar. Então, o cantochão se transformou em canto gregoriano. Começou a seguir regras
pré-estabelecidas e estudadas, e começou a se divulgar. Então essa prática, que era também de canto monofônico, foi mais ou menos até o século X, certo? No século X apareceu Guido d'Arezzo, que era um monge que morava perto de Roma, que começou, foi quando quem primeiro deu o nome das notas, as notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ud, Ré, falar cruzado, Dó é Ud, o nome antigo, né? Exatamente, ele era baseado num hino de São João, e que ele também fez um método didático de fazer solfejo com a mão, o desenho chamado mão guidoniana. Então, a partir daí, abriu-se um horizonte de estudo de novas tentativas. Então, essa música passou a ter um caráter diferente. Em vez de ser monofônica, de ter só um som, ela passou a ser polifônica. Ela começou a entrelaçar linhas musicais diferentes. Então, começou a dar uma certa complexidade. Mas isso funcionou muito lentamente. Os três últimos séculos e meio da Idade Média, que foi a Idade Média terminou com a queda de Constantinopla, e foi logo seguida da Reforma Protestante, né? Esses três últimos séculos teve um avanço notável, porque foi por causa dos compositores da França, dos compositores de Notre Dame. A igreja de Notre Dame e aquelas catedrais altas, elas favoreceram muito ao desenvolvimento da música. Então começaram a aparecer os primeiros compositores. Antes disso tudo era anônimo, ninguém tinha autor de música. Os primeiros compositores apareceram em Notre Dame. Ao mesmo tempo, como lá passou a ser o centro cultural do mundo, também a música popular floresceu. Nós tínhamos os trovadores do norte, os trovadores do sul, e apareceu a dança medieval, certo? Então, sob esse aspecto, a música ainda evoluiu muito lentamente. Quer dizer, precisou chegar a 15 séculos para ela se soltar. Se soltou no Renascimento. Né? Exatamente coincide aí o século XV, né? Nós temos a época dos grandes descobrimentos. Aí nós vamos ter o primeiro período musical, que eu não vou me deter agora, que é a Renascença, o Renascimento musical, né? Durou 150 anos. Depois do Renascimento teve mais 150 anos do Barroco. Shakespeare está entre os dois, certo? A ópera nasceu no começo do Barroco. Aí o mundo começou a mudar, certo? Aí daí passou para um período clássico, que é um período muito curto, de muita qualidade, mas de uma dimensão muito pequena. Depois nós alcançamos a época do romantismo, que é uma época maravilhosa, porque tudo se expandiu com liberdade. E depois nós tivemos o século XX, com todas as conturbações sociais, guerras, revoluções, e foi o século da diversidade em termos de música, né? Na questão de forma de música, vou falar bem rápido, porque é um assunto mais detalhado. Na Idade Média, o que predominou foi o canto gregoriano. Na Idade Medieval, começou a ter as músicas todas de caráter religioso. A igreja estava no centro de tudo. Quem era mecenas, quem patrocinava, tudo era a igreja, certo? Então, teve o organo, conduto, clausura, todas essas músicas são variantes do canto gregoriano, só que com variações, com linhas paralelas. Começou-se a entrelaçar, até porque o espaço que eles tinham das catedrais começou a pedir isso, entendeu? Começou a se sofisticar, certo? No de Notre Dame ele explodiu. Aí, em 1600 apareceu uma maior novidade de tudo, que conduziu um bocado de coisa daí para frente, foi a ópera, né? O ano de 1600, né? Foi a ópera. Daí para frente, tudo que se consolidou veio até os dias de hoje. Você pode ver que aí está mudando a cor, mas as peças que estão aí, oratório, cantata, tudo que se fazia naquela época, a ópera, ela vai até hoje, continua até hoje, certo? Então a música já pegou uma evolução e uma consolidação daquela coisa, ela passou a ter uma coisa bem intelectual. Então, vocês estão vendo aí, vai entrar no nosso tema, Shakespeare, essa parte azul que está aí cercado por pronto. Essa parte azul que está com uma cita, isso aí aconteceu na Inglaterra. Foi período Tudor, né? Henrique VIII da rainha Elizabeth, onde teve um renascimento cultural muito grande na Inglaterra, e foi o período mais fértil, onde a Inglaterra se sobressaiu, e quase que de maneira própria, até um pouco independente dos outros centros, né? Então aí, nesse ambiente, foi que estava Shakespeare, certo? Bom, um pouquinho de música, um pouquinho de teatro, né? A busca da inspiração do teatro foi toda na Grécia, dos séculos 4, 5 e 6 a.C., né?
aquelas tragédias, tudo que foi escrito, as comédias, as fábulas, chegaram a nós e ainda funcionam. Através de manuscritos, elas ainda estão válidas. Édipo Rei, Electra, tudo hoje ainda é representado. Então os gregos estavam num nível cultural acima de... Não se imagina nenhuma outra cultura que tenha evoluído tanto assim para a sua época, né? Então todo mundo buscou inspiração na Grécia, né? A ópera foi buscar inspiração na Grécia e todo mundo ficou sujeito. Quem deu continuidade ao teatro grego foi o teatro romano, certo? O romano continuou ainda muito pesado, muito baseado na mitologia, mas fora isso, que já teve Sêneca, que foi muito responsável pelas tragédias romanas, fora isso, só se permitia representar peças e ações da Bíblia. A igreja é quem patrocinava isso. Os padres faziam encenações sempre com espetáculos bíblicos, até porque a população era iletrada. Era a melhor maneira de comunicar os ensinamentos do cristianismo, certo? Isso durou 12 séculos desse jeito, né? Então, quando houve a reforma protestante, né, começou-se a questionar, as religiões foram nascendo e se rivalizando entre si, deu uma certa liberdade, por exemplo, na Inglaterra, que era mais isolada, né? Já tinha a questão do Henrique VIII, que queria casar lá 6 vezes, aí o Papa não permitia, ele foi fundou uma religião lá, a religião anglicana. Isso deu muita liberdade de pensamento, de falar de natureza, e não só daquela coisa religiosa, mística, aquela coisa, certo? Então passou a ser o ser humano, o dia a dia, começou a se aparecer, né? Só um minutinho, né? Depois de Shakespeare, né, a música evoluiu do mesmo jeito, sempre associada à música. O teatro evoluiu do mesmo jeito, associado. A ópera é uma coisa à parte, depois eu vou falar, a ópera é totalmente diferente, certo? Bom, para vocês terem uma ideia da magnitude do teatro grego, muita gente aqui talvez já conheça o Epidauro, né? O teatro de Epidauro, ele era feito do jeito que está lá, uma concha acústica, né? O ar livre, para 14 mil pessoas. Aí eu fico perguntando, como é que 14 mil pessoas num ambiente ouviam, né? Eles tinham um domínio da acústica impressionante. Primeiro, como é que se agregava 14 mil pessoas, né? Um teatro é uma coisa muito grande, né? Ali no centro, naquela parte central, que chamava-se orquestra, daí vem o nome orquestra, é onde dançava e os coros cantavam. Naquele balcão é onde se representava as peças, certo? Então a Grécia é cheio de anfiteatro desse tipo, né? Mas você imagina, 6 séculos antes de Cristo, né? Na Inglaterra, na época de Shakespeare, já em torno do ano de 1600, houve uma febre de teatro para todo canto. Deixou-se de fazer a música religiosa, passou-se a fazer o teatro do dia a dia. O teatro era uma arte popular na época da Tudor. Era uma arte popular, o povo frequentava. Os teatros de Londres eram situados ao sul do Tamisa e era até numa região mais livre de fiscalização. Tinha teatro dentro da cidade, mas era mais restrito à corte. Aí não, tanto frequentava a corte como a população. Era uma maneira do pessoal se divertir, de cantar, de ver, certo? Então, para você ter uma ideia, nessa época aí, já tinha tipo 6, 8 teatros desse tipo funcionando regularmente, certo? Esse era o teatro tipo, esse é o Teatro Globo, que foi queimado, pegou fogo logo depois, o Shakespeare foi financiador dele também, mas hoje refizeram, ele está reconstruído em outro lugar, mas no mesmo modelo, né? Ele está aí, né? Quem foi à Inglaterra, quiser ver, assistir uma peça como era na época do Shakespeare, tem aí, todo dia tem esse espetáculo, né? Bom, em paralelo tinha os teatros romanos. Esse aí fica na Itália, que é na cidade de Vicenza, na Itália, que é mais ou menos um modelo grego, só que ele é coberto. Ele é menor e coberto, né? Se representou nele, inclusive ópera. Ele ainda está lá, ainda se usa, atualmente ainda é usado, né? Outro é o teatro de Sabioneta, que foi o primeiro teatro que foi feito só para teatro. Os outros eram associados ao palácio, a outras atividades. Esse aí, não, ele parece até aquele cinemazinho do interior, aqueles prédios. Era pequenininho, mas ele foi o primeiro que foi pensado como só para teatro. Ainda existe também, né? E o outro que fica em Parma, né? Também esse já é grande, de madeira, você pode fazer um espetáculo maior, né? Bom, vamos agora à primeira parte.
a música e Shakespeare. Essa foi a parte mais difícil de pesquisar, mas graças a Deus hoje nós temos muita fonte de consulta que a gente pode documentos da época, o que é que se fazia na época, né?